7º ano. Tudo bem com você? Eu sou a professora Andréia e vamos juntos para mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos resolver situações-problema envolvendo a adição de números inteiros. Mas como usamos a notação simplificada de adição de números inteiros? Lembra desse conceito, notação simplificada? Vamos relembrar porque ela é importante. Então, numa notação simplificada, a gente vai eliminar os parênteses para tornar essa escrita mais simples, né? Então, no lugar de mais 8, ficamos com o 8. Lembra que o sinalzinho de mais no início da expressão eu posso deixar sem o sinal de mais. O menos 10 a gente coloca o menos 10, então eu tirei esse mais aqui do centro, eu tirei o parênteses. E o menos 5 eu repeti só como menos 5. Aí, na hora de resolver as contas, o que a gente não pode esquecer nunca é da regrinha. Sinais iguais, nós vamos somar os números. Sinais diferentes, nós vamos diminuir os números. Então, nessa situação, nós temos 8, menos 10, menos 5. Então, primeiro a gente junta os dois números que têm o mesmo sinal. O 10 com o 5 dá 15 e eu repito o mesmo sinal. E esse número 8 a gente não usou na conta, a gente repetiu ele. Finalmente, temos dois números com sinais diferentes, então a gente vai diminuir os dois. De 15 eu tiro 8 e vai ficar 7. Números com sinais diferentes, eu vou ter que pegar o sinal de quem tem mais, do maior. Então, o maior é 15, então vai ficar o sinal do 15 ali na resposta. Vamos resolver problemas usando apenas a notação simplificada. Então, a gente vai montar a expressão sem esse monte de parênteses aí. Vamos para o nosso primeiro probleminha. Numa colônia de férias, os grupos tinham de cumprir 6 atividades diferentes e recebiam pontuação positiva ou negativa conforme o desempenho. O quadro ao lado mostra os pontos de um dos grupos. Marque a opção que indica quantos pontos este grupo fez. Então, vejam aqui na situação. Na primeira atividade, recebeu mais 5 pontos. Na segunda atividade, tirou 8 pontos. Na terceira atividade, tirou 15 pontos. Na quarta atividade, ganhou 10 pontos. Na quinta atividade, ganhou 2 pontos. E na sexta atividade, perdeu 7 pontos. Então, agora, como que a gente vai indicar qual que é o saldo de pontos dessa equipe, né? Então, vocês vão ter que montar uma expressão com todos esses valores aqui, resolvê-la, para ver em qual das alternativas isso se encaixa. Vou dar um tempinho aí para você pensar, para você montar em seu caderno e a gente já volta para conferir. E aí, vamos conferir o que você fez? Vamos ver se o teu raciocínio está de acordo aqui com esse exercício.
Então, nós extraímos as informações da tabela, colocamos as informações aqui do ladinho, lado a lado, o mais 5, o menos 8, o menos 15, o mais 10, o mais 2 e o menos 7. Então, a gente conseguiu montar a expressão. Agora, o segundo desafio é resolver essa expressão. Então, a gente tem que lembrar de todas as regras que a gente já aprendeu. Propriedade comutativa, quando eu posso trocar a ordem dos números, e a regrinha de sinal. Números com sinal igual, a gente soma, com sinal diferente a gente vai diminuir. Então, nesse caso aqui, de positivo, tem o mais 5, o mais 10 e o mais 2. Então, a gente vai somar todos eles. 5 mais 10 mais 2 é 17 e eu repito o sinal. Os negativos, nós temos o menos 8, o menos 15 e o menos 7. Como são sinais iguais, a gente vai somar e vai repetir o sinal negativo aqui na resposta. Então, agora a gente ficou com a situação. Números com sinais diferentes, nós vamos subtrair. 30 tira 17, vai ficar 13. E o sinal, a gente vai pegar o sinal do maior número. O maior é o 30, então vai ficar menos 13 aqui na resposta. Então, a nossa resposta, a nossa alternativa correta é a letra C. O saldo de pontos aqui, menos 13. Tudo bem? Vamos para outra atividade. No bairro de João tem uma escola de samba. E num final de semana, os moradores se reuniram para escolher o samba enredo do ano de 2020. Haviam 3 opções e o melhor samba seria escolhido por um sistema de pontuação, onde números negativos eram pontos contra e números positivos eram pontos a favor. Sendo assim, ficou. Para o samba A, ele perdeu 17 pontos, depois ganhou 43, daí ganhou 14, ganhou 23 e perdeu 4 pontos. Para o samba B, ele ganhou 24 pontos, perdeu 10, perdeu 4, perdeu 31 e perdeu 19. Para o samba C, ele ganhou 210 pontos, depois ganhou 60, aí perdeu 126, ganhou 63 e perdeu 208. Qual o samba enredo foi o vencedor? Então, para isso, vocês vão ter que primeiro calcular o saldo final, né? Qual a pontuação que cada equipe ficou, para então a gente conseguir decidir aqui quem que foi a melhor. Tempinho para você montar aqui a resolução desse exercício e a gente já volta para conferir. Voltamos, vamos conferir então? Para o samba A, tem aqui a expressão montada, nós fazemos a continha somando primeiro os números que têm sinal igual, então, menos 17 e menos 4 tem o mesmo sinal, vou somar os dois e vou repetir o sinal de menos na resposta.
Mais 43, mais 14, mais 23, os três são positivos, mesmo sinal, vou somar os três e repetir o sinal na resposta. Agora a gente tem a situação, números com sinal diferente, diminui, 80 tira 21 vai ficar 59, e o sinal é o sinal do número maior. O maior é 80, então eu pego o sinal de mais para colocar na resposta. Samba B. Mais 24 é o único positivo aqui na expressão. Não tem outro positivo para juntar com ele. Então, a gente vai simplesmente repetir ele aqui. O 10, o 4, o 31 e o 19 são todos negativos. Todos com o mesmo sinal. Então, nós vamos somar e repetir o sinal na resposta. E agora a gente ficou com a situação de números com sinal diferente. Então, nós vamos diminuir. De 64 eu tiro 24, vai ficar 40. E sinais diferentes, eu pego o sinal do número maior. O maior é o 64, então o sinal do 64 fica na resposta. Samba C. Positivo, eu tenho o 210, o 60 e o 63. Então, a gente vai somar esses três números com o sinal de mais na frente, porque eu somei os números positivos. 126 e 208 são dois números negativos, eu vou somar eles por terem o sinal igual, e menos na frente, porque eu somei dois números negativos. Agora eu tenho a situação, dois números com sinal diferente, vou diminuir e pôr a resposta, o sinal do número maior, menos 1. Então, analisando essa situação, qual foi o samba vencedor? Foi o samba A. Ele teve um saldo positivo de 59. As outras equipes ficaram devendo ainda, né? Então, saldo negativo. Então, o samba A é a nossa equipe vencedora. A alternativa correta, a letra A. Outra situação, extraída da Prova Brasil. Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela anotou em um quadro os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Ela escreveu valores positivos para as idas e negativos para as vindas. Então, quando o carrinho se afastava, estava se afastando dela, indo, era um valor positivo. Quando ele estava retornando para ela, era um valor negativo. E essas informações ela colocou numa tabela para todas as vezes que ela fez essa contagem. Após Cíntia acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho era de... Qual será a alternativa correta? Então, vejam, na primeira vez, o carrinho com mais 17, porque ele andou mais 17 para frente. Na segunda vez, ele retornou 8 mais próximo dela. Na terceira vez, andou mais 13, na quarta, mais 4, na quinta, retrocedeu, menos 22 e na sexta, mais 7. Então, vocês vão ter que montar aqui uma expressão com essas informações, resolver essa expressão para conseguir encontrar qual é a alternativa que se encaixa aqui nesse probleminha. Vou dar um tempinho para você tentar organizar isso no caderno.
aí, vamos conferir? Então, a gente organiza aqui as informações. Mais 17, menos 8, mais 13, mais 4, menos 22 e mais 7. Né? Então, as pontuações de ganho, a distância do carrinho, do quanto ele foi e do quanto ele retornou. Para resolver, primeiramente a gente vai juntar os números que têm sinal igual. 17 tem o sinal igual do 13, e tem o sinal igual do mais 4, e tem o sinal igual do mais 7. Então, nós vamos somar tudo isso. Vai dar 41, repito o sinal de mais, porque eu somei números positivos. Agora, de negativo, nós temos o menos 8 e o menos 22. Sinais iguais, então nós vamos somar esses dois números e repetir o sinal de menos na resposta, porque a gente somou dois números negativos. Agora, temos dois números com sinais diferentes, então vamos subtrair, diminuir, e na resposta a gente pega o sinal do maior número. O maior é o 41, então o sinal dele aqui vai prevalecer aqui. Lembrem da notação simplificada que o sinalzinho de mais ele pode ou não aparecer, né? Por que isso é importante? Lá na alternativa, a gente não tinha o sinal de mais na frente de nenhum deles. Então, usou essa notação simplificada e aqui se encaixa na resolução do exercício, é a letra B. Então, a distância entre ela e o carrinho era de 11 metros. Vamos para outro probleminha. Gustavo trabalha como assessorista. O serviço de manutenção dos elevadores, por problemas técnicos, pediu a Gustavo para anotar o movimento do elevador nos andares em um determinado intervalo de tempo. Veja a seguir como ele anotou o movimento, indicando setinha para cima é para sobe e setinha para baixo é para desce. Use a adição de inteiros e diga em qual das alternativas o elevador parou no terceiro andar. Então, lembrem aqui, ele estava no térreo, térreo é o 0. Ele subiu 3, então mais 3. Subiu 5, mais 5 e depois desceu 6, então menos 6. E assim vocês vão fazer a mesma análise nos outros para verificar em qual dessas alternativas o nosso elevador parou no terceiro andar. Tempinho para você resolver.
juntamos. Vamos conferir? Então, situação A. Subiu 3, mais 3. Subiu 5, mais 5. Desceu 6, menos 6. Juntamos os números que têm sinal igual, mais 3 com mais 5. Menos 6 é o único, então a gente repete ele aqui. Números com sinal diferente, a gente vai diminuir. E na resposta a gente pega o sinal do número maior. Mais 2. Então significa que ele parou no segundo andar acima do térreo. Não é a nossa resposta. Na letra B. Desceu 2 andares, menos 2. Desceu 1, menos 1. Subiu 4, então mais 4. Juntamos os números que têm sinal igual. Menos 2 com menos 1, vai ficar menos 3. O 4 positivo é o único positivo, então a gente vai só repetir ele. Números com sinais sinais diferentes, desculpa, a gente vai diminuir e o sinal da resposta é o sinal do maior. Mais 1. Então o elevador parou no primeiro andar, acima do térreo. Não é a nossa resposta. Letra C. Desceu 3, menos 3. Subiu 5, mais 5. Desceu 3, menos 3. Subiu 1, mais 1. Então, juntamos aqui os números que têm sinal igual, menos 3 com menos 3, vai ficar menos 6, repete o sinal de menos. Mais 5 com mais 1 vai dar mais 6, né? Repete o sinal de mais. Números com sinais diferentes, diminui. 6 tira 6, fica 0. Então, nesse caso, o elevador está no térreo. Não é a nossa resposta. E letra D, desceu 2, menos 2. Subiu 8, mais 8. Desceu 5, menos 5. Subiu 2, mais 2. Juntamos os números que têm o mesmo sinal. Menos 2 com menos 5. 2 mais 5 dá 7. Repete o sinal negativo. Mais 8 com mais 2, sinal igual. Números positivos. Somamos e colocamos o sinal de mais. Agora, números com sinal diferente. Diminui, dá 3 e põe o sinal do maior na resposta. Mais 3. Então, aqui ele parou no terceiro andar acima do térreo. Então, essa é a nossa resposta que procurávamos. Mais 3 porque parou no terceiro andar. Com isso, finalizamos esta aula. A gente resolveu situações-problema através da adição dos números inteiros, usando apenas a notação simplificada da adição de números inteiros. A gente não ficou usando esse monte de parênteses, a gente usou uma forma mais limpa, né? Uma escrita mais simples. Tranquilo? Tudo bem? E assim nós finalizamos. Até mais!